بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos, e o bom fim será para os piedosos, e não haverá hostilidade senão para os injustos, e testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada exceto Allah, o único sem parceiros, e testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Bem-vindos a todos nesta nova série de aulas na qual iremos, inshallah, estudar uma ciência fundamental e extremamente importante. Esta ciência é a ciência do nobre Hadith. Esta ciência é a ciência do nobre Hadith. Estas aulas serão baseadas no mesmo livro sobre o qual nos baseamos nas aulas de fiqh, de jurisprudência. Livro intitulado Durusun fil Hadithi wal Fiqh, aulas de Hadith e de Fiqh. Livro que é ensinado aos estudantes iniciantes da Universidade Islâmica da Al-Madina. E o autor dividiu este livro, em duas partes. Uma parte dedicada à ciência do Hadith e uma outra parte dedicada à ciência do fiqh, da jurisprudência. Então, sem mais tardar, iniciamos a tradução desta parte dedicada à ciência do Hadith, suplicando a Allah subhanahu wa ta'ala, o Altíssimo, de nos ajudar e de nos facilitar a tradução e o esclarecimento deste livro. Então o autor disse: Introdução à ciência do Hadith. Introdução à ciência do Hadith. E esta introdução feita pelo autor se divide em vários pontos. Esta introdução se divide em vários pontos. O primeiro destes pontos é a definição do Hadith. A definição do Hadith. Resumidamente, o que é um Hadith? Então, o Hadith são os ditos, as ações, os consentimentos e as características físicas e morais do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. E esta é também a definição da Sunnah. Quer dizer que o termo Hadith é um sinónimo do termo Sunnah. Repito, a definição de Hadith, a definição de um Hadith são os ditos, as ações, os consentimentos e as características físicas e morais do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Então, um hadith engloba tudo o que foi mencionado nesta definição, que são as suas palavras, isto é, aquilo que disse sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, as suas ações, isto é, aquilo que fez, os seus consentimentos, que é tudo aquilo que não disse, nem fez, mas que ouviu dizer e deixou dizer, ou que viu fazer e deixou fazer. Quer dizer que não se opôs, não repreendeu aquilo que ouviu ou aquilo que viu. Isto é, aquilo que é considerado os consentimentos do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam e que fazem parte da sua sunnah. Tudo aquilo que
não disse e não fez, mas que ouviu dizer e viu fazer sem se opor, nem repreender. Como, por exemplo, logo que consentiu a um dos seus companheiros, chamado Khalid ibn al-Walid, de comer lagarto à mesa com ele, sem o repreender. Quer dizer que não comeu lagarto, mas deixou Khalid comer. Isto é, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam estava sentado com um dos seus companheiros, chamado Khalid ibn al-Walid, e Khalid ibn al-Walid estava a consumir lagarto. Então, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, que estava sentado com ele, não consumiu lagarto, mas consentiu que Khalid radiyallahu anhu o consuma. E o hadith são também as suas características físicas. O hadith são também as características físicas do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam. Como, por exemplo, a clareza da cor do seu rosto e da cor preta dos seus cabelos, sallallahu alaihi wa sallam. Quanto às características morais, que também fazem parte desta definição de um hadith, quanto às características morais, como por exemplo o facto que era verídico, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam era verídico, de confiança, honesto, generoso e corajoso. E como foi dito, os termos sunnah e hadith são sinónimos, têm o mesmo sentido, têm a mesma significação. Então, depois de mencionar a definição do hadith, o autor menciona o segundo ponto desta introdução à ciência do hadith, dizendo os benefícios que tiramos do estudo do hadith. Este segundo ponto são os benefícios que tiramos do estudo do hadith, do estudo da ciência do hadith. E o autor diz: o estudo do hadith tem vários benefícios. Entre eles, o facto de seguir, de tomar como modelo e de imitar o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam nos seus ditos e nas suas ações. Tiramos também como benefício a capacidade de extrair da sunnah os vereditos religiosos legislados com as suas respectivas evidências. Tiramos como benefício do estudo da ciência do hadith a capacidade de extrair, de tirar dos hadith, da sunnah, os vereditos religiosos legislados com as suas respectivas evidências. Quer dizer que os vereditos são tirados das duas fontes do Islão, que são o Alcorão e a Sunnah. O Alcorão, que é a palavra de Allah Jalla wa Ala, e a Sunnah, o Hadith, que definimos há pouco.
Então, tiramos dos ahadith, extraímos os vereditos religiosos legislados com as suas respectivas evidências. Tiramos também como benefício do estudo da ciência do hadith a capacidade de pronunciar e de articular corretamente a língua árabe. A capacidade de pronunciar e de articular corretamente a língua árabe. Pois, como todos sabem, a sunnah que lemos, os ahadith, cada hadith que lemos é em língua árabe. A língua árabe falada pelo mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Então, desta forma, a pessoa logo que estuda o hadith tira como benefício o facto que pronuncia e articula corretamente a língua árabe. Tiramos também como benefício do estudo do hadith a possibilidade e a oportunidade de observar jawami al-kalim. A possibilidade e a oportunidade de observar jawami al-kalim. E jawami al-kalim foi aquilo que foi concedido ao nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawami al-kalim foi um dom que Allah subhanahu wa ta'ala deu ao seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é de dizer muita coisa com poucas palavras. Frases curtas, mas muito expressivas. Frases curtas, mas vastas e ricas em significado. Então este benefício que tiramos do estudo da ciência do hadith, que é o facto de termos a oportunidade, a possibilidade de observar jawami al-kalim, que foi concedida ao nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E jawami al-kalim, repetimos mais uma vez, foi o dom que Allah subhanahu wa ta'ala deu ao seu profeta sallallahu alaihi wasallam de dizer muita coisa com poucas palavras, frases curtas, mas muito expressivas. Quanto ao terceiro ponto desta introdução à ciência do hadith, o autor diz: o grau da sunnah em relação ao Alcorão. O grau da sunnah em relação ao Alcorão. O Alcorão e a sunnah são as duas fontes do Islão. O Alcorão e a sunnah são as duas fontes do Islão, das quais extraímos os vereditos legislados, como foi dito anteriormente. O Alcorão e a sunnah, e podemos dizer também o Alcorão e o hadith, são as duas fontes do Islão das quais extraímos os vereditos legislados, os vereditos religiosos. E a sunnah explica e esclarece o Alcorão. Este é um ponto extremamente importante. E a sunnah explica e esclarece o Alcorão, como disse Allah subhanahu wa ta'ala: يقول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. Allah subhanahu wa ta'ala disse, de acordo com o sentido do versículo número 44 de Surat An-Nahl: e fizemos descer sobre ti o Alcorão, a fim que tu esclareças às pessoas aquilo que desceu sobre eles. Repito,
repito o sentido deste versículo, e fizemos descer sobre ti o Alcorão, a fim que tu esclareças às pessoas aquilo que desceu sobre eles. Quer dizer, a fim que esclareças o Alcorão através da tua sunnah. A fim que esclareças o Alcorão através da tua sunnah. E para quem deseja aprofundar o seu conhecimento acerca deste ponto, o convido a ouvir um áudio que fiz anteriormente e que dediquei inteiramente a este ponto, intitulado O Estatuto e a Função da Sunnah no Islão. Voltamos à tradução daquilo que escreveu o autor. Então o autor disse: e Allah subhanahu wa ta'ala nos deu ordem de obedecermos ao seu mensageiro Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. يقول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Allah subhanahu wa ta'ala disse, de acordo com o sentido do versículo número 7 de Surat Al-Hashr: e o que o mensageiro vos concedeu, tomai-o, e o que ele vos proibiu, abstende-vos dele. E o que ele vos proibiu, abstende-vos dele. ويقول الله تبارك وتعالى: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. E Allah subhanahu wa ta'ala disse, de acordo com o sentido do versículo número 80 de Surat An-Nisa: quem obedece ou quem obedeceu ao mensageiro, então certamente obedece a Allah. Quem obedeceu ao mensageiro, então certamente obedece a Allah. Então vemos nestes dois versículos que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu ordem de obedecer ao seu mensageiro Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, e que aquele que obedece ao seu mensageiro sallallahu alayhi wa sallam estará a obedecer a ele tabaraka wa ta'ala, estará a obedecer a Allah jalla wa ala, pois o facto que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordene de obedecer ao seu mensageiro sallallahu alayhi wa sallam, então aquele que obedece ao mensageiro está a obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Este é um ponto extremamente importante a compreender também. Quanto ao quarto ponto desta introdução à ciência do hadith, o autor disse: de que forma é que os muçulmanos preservaram a sunnah? De que forma é que os muçulmanos preservaram a sunnah? O autor diz: os sahaba radiyallahu anhum, os companheiros do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, memorizaram tudo o que omitiu do profeta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Memorizaram perfeitamente toda a sua sunnah e depois a transmitiram aos tabi'in, que são os sucessores dos sahaba, a segunda geração do Islão. E esta transmissão foi feita com sinceridade, fidelidade, lealdade, honestidade e confiança. Depois, os tabi'in transmitiram a sunnah que receberam dos sahaba, dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aos que vieram depois deles, que são os atba' at-tabi'in, os sucessores dos sucessores, que são a terceira geração, E foi assim até que
a Sunnah chegou à geração dos A'immatu Huffaz al-Hadith, aos líderes, aos sábios memorizadores do Hadith que a reuniram, isto é, que reuniram a Sunnah, reuniram os Hadith, redigiram as suas respectivas cadeias de transmissão e as registaram nos livros de Hadith. Resumidamente, a Sunnah foi memorizada pelos Sahaba, pelos companheiros do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam no primeiro século da Hijra. Depois, os Sahaba, os companheiros radiyallahu anhum, que aprenderam a Sunnah, que memorizaram a Sunnah diretamente do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam, a transmitiram aos tabi'in, aos sucessores no segundo século da Hijra. E a partir do final do segundo século da Hijra e no terceiro século da Hijra, os líderes, os sábios memorizadores do Hadith, A'immatu Huffaz al-Hadith, reuniram a Sunnah, redigiram e verificaram as cadeias de transmissão dos Hadith. E depois registaram nos livros, nos manuscritos, os Hadith com as suas respectivas cadeias de transmissão. E as cadeias de transmissão, para quem não sabe do que se trata, são todos os narradores de cada hadith. Uma cadeia de transmissão são todos os narradores de um hadith até ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Depois o autor deu a definição dos termos sahabi e tabi'i. Então, um sahabi é um companheiro, e um companheiro é aquele que encontrou, ou melhor dizendo, um companheiro é aquele que se encontrou com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que acreditou, que creu nele e que morreu muçulmano. Então, temos aqui três condições para que uma pessoa seja considerada como sahabi, como companheiro. A primeira é de se encontrar com o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, de se encontrar fisicamente, presencialmente. A segunda condição é de ter acreditado na sua profecia, na sua mensagem, sallallahu alaihi wasallam. E a terceira condição é que tenha morrido muçulmano. Que tenha morrido muçulmano. Quanto ao segundo termo é a tabi'i. Quanto ao tabi'i, é aquele que se encontrou com um sahabi. Um tabi'i é aquele que se encontrou com um sahabi, com um companheiro, sendo muçulmano e que morreu muçulmano. Então, um tabi'i é aquele que se encontrou com um sahabi, que é muçulmano e que morreu muçulmano. Então, para ser tabi'i, a pessoa tem de ter encontrado
um sahabi, melhor dizendo, a pessoa para ser considerado como um tabi'i, consideramos um tabi'i aquele que era muçulmano, que se encontrou com um sahabi e que morreu muçulmano. Quanto ao quinto ponto, mencionado pelo autor nesta introdução à ciência do hadith, é o seguinte: quem são os líderes, os sábios memorizadores de hadith? Quem são os líderes memorizadores de hadith? A'immatu huffaz al-hadith. E o autor de responder: são os sábios que reuniram a sunnah e verificaram, excluindo dela o que não faz parte dela. Os sábios, os líderes memorizadores do hadith, são aqueles que reuniram a sunnah, que reuniram os ahadith, excluíram da sunnah, excluíram dos ahadith aquilo que não faz parte da sunnah, aquilo que não é autêntico. Então este foi o primeiro trabalho que fizeram, que foi o facto de reunir a sunnah, de reunir os ahadith e de excluir deles aquilo que não faz parte deles, aquilo que não é autêntico. E registaram, isto é, registaram a sunnah, registaram os ahadith nos manuscritos. Registaram a sunnah, registaram os hadith nos manuscritos de hadith, da sunnah. E eles são muitos. Aqui o autor nos diz que a'immatu huffaz al-hadith são muitos. Os sábios memorizadores de hadith são muitos. Mas aqui o autor vai mencionar unicamente os primeiros e também os mais conhecidos. O primeiro deles, mencionado pelo autor, é Al-Imam Malik ibn Anas. Imam Malik ibn Anas, radiyallahu anhu wa rahimahullah, que nasceu no ano 93 e que faleceu no ano 179. Nasceu no ano 93 da Hijra e faleceu no ano 179 da Hijra. E todas as datas que vou dar são, obviamente, da Hijra, do calendário islâmico. O segundo imam mencionado pelo autor é Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullahu ta'ala, que nasceu em 164 e faleceu em 241. O terceiro imam é Al-Imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, que nasceu em 194 e faleceu em 256. O quarto imam é Al-Imam Muslim, rahimahullahu ta'ala, que nasceu em 204 e faleceu em 261. O quinto é Abu Dawud, rahimahullah, que nasceu em 202 e faleceu em 275. O sexto é At-Tirmidhi, rahimahullah, que nasceu em 209 e faleceu em 273. O sétimo é An-Nasa'i, rahimahullah, que nasceu em 215 e faleceu em 303. E o oitavo e o último mencionado pelo autor é Ibn Majah, rahimahullah, que nasceu em 207 e faleceu em 273. Depois o autor diz: e os quatro últimos sábios do hadith que foram mencionados, que são Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i e Ibn Majah, são conhecidos por Ashab Sunan. São conhecidos por Ashab Sunan. E para terminar, e será o último ponto
o último ponto desta introdução à ciência do hadith é qual é o mais elevado grau de autenticidade de um hadith. Qual é o mais elevado grau de autenticidade de um hadith? Então o autor diz: o hadith mais autêntico, o que tem o mais elevado grau de autenticidade, é ou são os hadith relatados pelos dois grandes sábios do hadith, que são Al-Bukhari e Muslim, nos seus respectivos livros conhecidos por As-Sahihain, os dois autênticos, os dois livros autênticos. Isto é, os dois livros autênticos escritos pelo Imam Al-Bukhari e pelo Imam Muslim. Então, os hadith mais autênticos são todos aqueles que foram relatados ao mesmo tempo por Al-Bukhari no seu livro autêntico e também por Muslim no seu livro autêntico, que é o que se chama um hadith muttafaqun alayhi. É um hadith unanimamente autêntico. É aquilo que se chama um hadith muttafaqun alayhi, unanimamente autêntico, que é o hadith que foi relatado por Al-Bukhari e também por Muslim. Portanto, este é o grau mais elevado de um hadith. Depois, são todos os hadith que foram relatados unicamente por Al-Bukhari. Então, o segundo grau mais elevado é ou são todos os hadith que foram relatados unicamente por Al-Bukhari no seu livro autêntico, no seu Sahih. E depois, em terceiro lugar, são todos os hadith que foram relatados unicamente por Muslim no seu Sahih, no seu livro autêntico. Ficamos por aqui. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.